dos pobres, amigo da gente, amigo de Deus. Os primeiros chegaram de uma pequena semente de 4, né? Foi se desenvolvendo durante os anos, principalmente até a Segunda Guerra Mundial, né? Onde a influência de padres vinha. Uns permaneciam, 2 ou 3 morreram aqui, outros desistiram, quer dizer, voltaram para a Polônia, né? E não quiseram mais trabalhar aqui devido à saúde ou outros fatores. E, naturalmente, antes do início da guerra, prevendo a guerra que estava fervendo praticamente no espaço, essas nuvens perigosas, então abriram o seminário. E quando eles abriram o seminário menor, foi dar o primeiro passo para o crescimento e o desenvolvimento integral aqui, né? Não ficar apenas esperando padres de lá, mas formar aqui para dar continuidade, porque sabiam que durante a guerra não viria mais nenhum padre. E a guerra foi terrível, porque a província de Polônia perdeu muitos padres durante a guerra, nos campos de concentração. Um ou 2 que estavam no campo de concentração veio trabalhar aqui, né? Então, esse justamente foi um dos motivos da abertura do seminário. Então, o primeiro seminário, os primeiros mandaram para fora, depois, como fizemos todos aqui, abrimos o segundo seminário menor em Araucária, e com isto foi justamente como que preparar o caminho para um dia chegar a tornar-se uma província autônoma. Porque durante a guerra era impossível a comunicação. Era tudo com o superior geral e os superiores maiores resolviam tudo com o superior geral. Não tinham correspondência durante a guerra, nem podiam. Depois da guerra acabada, a Polônia estava sob ocupação comunista, né? Então sob o domínio russo. E era tudo controlado, né? Então também tudo passava diretamente por Paris, onde era a casa-mãe, onde morava o superior-geral. Porque somente muito mais tarde que passou a Cúria-Geral para Roma. Então aqui, naturalmente, tinha um número suficiente de padres. Nós tínhamos aqui os 150 seminaristas menores, mais de 20 seminaristas maiores, já uns 10 padres natos aqui e formados ou no exterior ou aqui. E tínhamos as paróquias, tínhamos a imprensa, a rádio. Então, foi crescendo normalmente essa tendência não de se separar e cortar as amizades. Pelo contrário, manter um bom relacionamento com a província-mãe, mas aqui ter autonomia, né? E, naturalmente, quando estava aqui o último visitador, que nós chamamos superior provincial, Padre Francisco Mesca, percorremos todas as paróquias. Ele viu o desenvolvimento, as lideranças, o seminário, os seminaristas, que não há conflito entre brasileiros e os poloneses mais antigos, né? Que há uma harmonia. Então ele diz: vocês têm o campo preparado para um futuro. Ele diz: mas isso não depende de mim. Isso foi em 67, quando eu esteve aqui. Quando chegamos em 68 para uma assembleia ou capítulo geral, provincial, foi a última vez que daqui nós fomos para lá. Eu fui como um delegado. E lá, então, com os Estados Unidos, no meio das discussões, foi colocado também essa autonomia.
Então lá eles não queriam saber, no começo absolutamente, a separação, a revolta, tudo isso. A gente explicou que não se trata de revolta, se trata justamente de manter a amizade, como o moço, o filho, a filha, quando crescem, casam e os pais fazem um grande casamento, né? E se alegram que veio a autonomia. Aí, quando passamos da Polônia para Roma, com a renúncia do superior-geral, tivemos que fazer todo o novo governo, né? E aí, fazendo o governo geral, que não é o superior-geral, não é mais para a vitalício, não é mais para até a morte, e os provinciais também não é para a morte. Para quanto tempo? Aí chegou também, e as vice-províncias. Como que vai ser? Aí foi essa longo debate, longos estudos, e finalmente chegamos a obter a maioria, 2/3 de votos da Assembleia, que as vice-províncias têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres que as províncias. Quando passou isso, 2/3, então praticamente nós estávamos tranquilos, né? E o provincial, então, de Cracóvia, ele disse: agora vocês têm o que vocês tanto desejavam. Mais ou menos preparou o espírito dos padres, que eram contra a maioria. Mas depois, aqueles que participaram em Roma, e com isso passou no Conselho Provincial tranquilamente. É só que colocaram algumas condições que a província, a nova província de Curitiba, observasse, que continuasse dar assistência no Brasil a todos os descendentes, ou poloneses descendentes pela chamada Comissão da Reitoria Católica da Igreja, né? Então começou aqui com os nossos padres e depois foi até 70 e pouco essa reitoria. Que o Lutz continuasse a sua obra evangelizadora, que o grupo folclórico continuasse a expandir a cultura e as tradições, os costumes, danças e cantos e assim por diante, né? E que se conserve lá onde a possibilidade, ainda nas paróquias, de dar continuidade de vez em quando a missa em polonês, então não exija mais nada, né? E quando chegou a segunda sessão em 69 em Roma, era tranquilo. Ele mesmo mandou uma carta para cá, com as condições para estudarem, e em 69 o superior-geral reuniu os dois provinciais e, de acordo com isso, decretou que a província de Curitiba é criada dia 27 de setembro de 1969. A inauguração foi muito mais tarde. E é interessante porque normalmente as províncias mães impunham, por exemplo, um peso financeiro, né? A província de Cracóvia não pediu nada. Os arquivos dizem tudo como está em Curitiba, fica tudo com a propriedade da Curitiba, nós não queremos. E com a inauguração, que foi aqui, muitas autoridades vieram aqui, o bispo também ficou muito contente, o arcebispo Dom Pedro, e naturalmente a festa foi tanto aqui durante alguns dias São Vicente, em Araucária, né? E a atividade continuou, né? Depois foi o primeiro provincial, depois outro e assim por diante. O grande mérito da província de Curitiba é que ela pacificamente passou, deixando de conservar todos os costumes e tradições polonesas, para se transformar realmente numa província brasileira do Sul. Foi chamada Congregação da Missão Província do Sul, ou Província de Curitiba.